Boa noite, vamos tentar aqui mais uma vez para vocês que vão chegar aí agora. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, dando continuidade nessa jornada de lives sobre comportamento e funcionamento do cérebro que a gente vem fazendo aí. Hoje o objetivo é fazer um checklist da inteligência emocional, é te mostrar um passo a passo, de fato, na prática, do que é inteligência emocional e como que você aplica isso no seu dia a dia. Seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge. Mas a ideia é você pegar passo a passo do que a gente vai passar aqui, o passo a passo que a gente vai passar, e aplicar na sua vida. Aplicar de forma, deixa eu assim, colocar de fato em prática o que vai ser ensinado aqui hoje. Então, papel e caneta na mão, que hoje a gente vai passar aqui a receita do bolo, podemos dizer assim, a receita do bolo da inteligência emocional. Vamos ver se agora vai. Hello, foi agora? Nossa, tá perfeito agora. Ah, agora sim, ô Instagram, seu lindo. Então bora lá, vamos recomeçar, né? Vamos só fixar o comentário? Ah, não tá fixo não? Deixa eu fixar. Cadê? Fixar comentário. Então, hoje eu estava falando que a gente vai dar aqui a receita do bolo da inteligência emocional de uma forma prática e objetiva. Como que as pessoas que vão ver aqui essa live podem pegar esse passo a passo e colocar em prática no dia a dia. E aí, né, como a gente estava falando na outra live, explicando o, a importância de entender, né, esse termo tão falado que é a inteligência emocional. Se você puder repetir o que você tinha falado, eu achei bem interessante a sua colocação. Vamos lá. Eu trouxe aqui, a gente sempre traz o porquê, né? E aí você fala um pouquinho do porquê para você e o porquê de a gente ter trazido esse tema, porque a gente está falando sobre inteligência emocional desde ontem. A inteligência emocional ela não é importante apenas para ela é fundamental, ela é básica, né? E a gente passa na escola aprendendo como juntar alfabeto para comunicar, existe uma êxito emocional. A gente não tem nenhum alguém ou algum ambiente que nos ensine e nos inspire a usar as nossas emoções que a gente já traz muito antes de juntar de alfabeto, as emoções que a gente já traz para que a gente também possa ter uma melhor comunicação, ter uma habilidade para extrair, né, relacionamentos, frutos de relacionamentos, frutos da gente mesmo. Então, para mim, hoje ela é básica, fundamental, e eu tenho uma certeza muito grande. Porque está centrada nos pilares que a gente vai trazer. Não tem como ela não ter sucesso, não tem como ela não prosperar. Quando eu falo sucesso e prosperar, estou dizendo que não tem como a cada dia ela não ser melhor do que o dia anterior. Não tem como as relações serem melhores do que o dia anterior. Então, eu acredito que de hoje, Está falhando de novo. Está falhando de novo. para mim tá. Pessoal, tá ok para vocês aí? Se Eu tiver, acho a gente manda bala. Será? Pessoal, dá um feedback aqui pra gente, por favor. Tá tranquilo o áudio para vocês? Dá um joinha assim, ó, se tiver ok. Ou escreve não, se não tiver ok. Pra gente ver se tá aqui ou se tá lá. Enquanto isso, vamos tocando pau aqui. tá. Se você não entender alguma coisa, você pede e aí eu repito. Show. E aí de hoje em diante vai ser bastante usado esse termo e vai ser bem falado, porque é algo que as pessoas estão necessitando. E se a gente for falar de saúde mental e saúde Ó, mental, não tá ok, a Valéria falou aqui. quem não está Você tem, ok? você, pô, você tem. Será que você pôr o fone melhora alguma coisa ou é conexão? Você me vê bem, né? Sim, a imagem tá show. Vou buscar Só o. que conforme você vai falando, ele vai dando umas cortadas assim. Aí fica meio robótico. Se eu falar agora, tá normal? Não, tá falhando ainda. Eu vou buscar o fone.
Tá, joia. Então, enquanto você vai lá, mas pode deixar online. Enquanto isso, eu vou falando aqui, dando continuidade. Então, galera, só complementando o que a Dai falou, a importância da inteligência emocional. Primeiro ponto é você lidar com relacionamentos. A gente o tempo inteiro é cercado por pessoas. Não tem como a gente falar de inteligência emocional sem tocar no assunto de relacionamentos. Então, se você é casado, se você trabalha, se você mora sozinho, porque uma coisa é você entender as suas emoções. Isso. Entender as suas emoções e também entender as emoções do outro. Então, a importância da inteligência emocional é justamente isso. Como a gente estava falando, né, antes da live da gente sair da outra live, foi? Vamos ver se vai agora? Será que está funcionando melhor agora? Agora sim. Pode continuar. Melhorou. Então vamos lá. E eu perdi onde eu estava falando. Eu acho que eu já tinha concluído, na verdade. A importância, né, da inteligência emocional. A necessidade. Eu estou mudando esse termo. Não é nem a importância, a necessidade. Eu falei justamente que as pessoas, elas... hoje, a revista, né, de Harvard Business, ela soltou uma entrevista com algumas empresas, com as maiores empresas, dizendo o quanto a pandemia afetou a saúde mental dos funcionários. Só que o mais impressionante foram as mulheres. As mais afetadas com a pós-pandemia foram as mulheres, porque, mediante ao cenário pandêmico, elas tiveram que exercer todos os papéis ao mesmo tempo, dentro de casa, no home office. E aí as mulheres, o que mais assustou eles foram que as mulheres mais bem colocadas no mercado, elas se viram na necessidade, assim, no desejo de trocar de carreira, de largar tudo, de deixar tudo para trás, de abandonar o emprego, de ficar só... Elas, assim, uma revolução praticamente dentro das empresas com as mulheres mais bem colocadas profissionalmente. E quando elas foram entrevistadas, os pesquisadores de Harvard entenderam que era justamente por causa dos efeitos da pandemia, dessa sobrecarga emocional que elas estavam vivendo. E isso está cada vez mais comum, né? Porque você tira a pessoa de um ambiente, coloca ela em outro, meio que forçado, porque querendo ou não, em meio a tudo isso, a gente foi forçado a se adaptar de uma forma muito rápida. Só que nem todos estavam preparados para isso. Então, quando você sai do ambiente onde você fala com várias pessoas, que é o trabalho, no caso, né? Você vê várias pessoas, você tem interação com várias pessoas, e aí, de repente, você está dentro de uma casa durante um determinado tempo. Isso para o seu cérebro é uma prisão, literalmente. Não é porque eu não gosto da minha família, eu não gosto do meu marido, eu não gosto. Mas a gente está falando de ambiente. O ser humano ele precisa ter essa diversificação de ambientes. Mas você sabe que você falando dessa forma, eu vejo como é importante o tema que a gente está trazendo hoje. Por que eu estou te dizendo isso? E dizendo para vocês aqui da live. Porque eu presenciei pessoas que tiveram muita dificuldade de se adaptar ao novo padrão de vida, ao novo estilo de vida. Foi o que você falou, elas não estavam preparadas, só que assim, parece que quando a gente fala, não estava preparado, parece que assim, né, que pena, foi um negócio que, poxa, ninguém esperava e meio que dá uma certa dó porque ninguém estava preparado. Só que eu analisei muitos fatos na pandemia e analisei pessoas que prosperaram gigantemente, pessoas que evoluíram, pessoas que se deram muito bem. E eu me questionava o porquê. Só que essas pessoas, elas já estavam prosperando antes da pandemia, né? Então é o famoso, elas já estavam se preparando. Só que o que eu notei? Essas pessoas que já prosperavam em todas as áreas, família, financeiro, profissional, essas pessoas, elas têm um nível de inteligência emocional bem alto. E aí o que aconteceu? Elas foram afetadas também, elas tiveram prejuízos também, em todas as ordens. Porém, elas reagiram muito rápido a isso. Né? Elas tiveram um mês, foi o mês que todo mundo surtou, falou, não, esse negócio vai passar. Mas foi naquele mês, elas resolveram a vida delas.
em questão de um mês. As pessoas... Você me ouve bem? Porque a sua imagem travou para mim. Travou aqui para mim também, mas eu tô conseguindo te ouvir. Eu também estou conseguindo te ouvir. Mas as Então pessoas vamos que não... embora. Mas as pessoas que não tinham um nível Voltou. mais... Voltou. Não tinham um nível adequado de inteligência emocional, sabe o que aconteceu com elas? Elas ficaram muito tempo reclamando e falando de que mudou e de que não sei o que. Óbvio, né? E eu não tô excluindo o fato de que, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento de 50, 60 metros quadrados, que tem 1, 2, 3 filhos, e tem que ficar ali, não é mais estressante. Mas essa pessoa, ela deveria perceber que por viver essa necessidade, é ela que precisa desenvolver mais a inteligência emocional dela. Ao invés de ela reclamar assim, justificar o fato do que está vivendo, ela deveria olhar para a vida dela e falar, eu não quero passar por isso. E aí, dentro disso, ela buscar quais são as fontes que ela precisa de recursos para acessar, para poder chegar em um outro nível de vida. E eu não vi isso acontecer. Tem um ponto importante da gente falar, que existem dois tipos de pessoas, que nem você falou. Praticamente eu estou repetindo o que você falou. Aquelas que sofrem um impacto, existe um impacto, e ela tem a capacidade de voltar, ela retorna para aquilo que ela já era. E tem aquelas pessoas que sofrem o impacto e retornam de uma forma melhorada. É como se voltasse na versão 2.0. Então, essas pessoas que já vinham trabalhando essa parte emocional, nossa, decolaram, tanto profissional quanto conjugal, emocional mesmo, né, todos os pilares emocionais. E é aquilo que a gente fala toda a aula, principalmente, né, do Neurocoffee. As pessoas, elas buscam se preparar apenas para o que é bom. E aí, quando vem uma adversidade, quando vem um obstáculo, ferrou, porque ela não estava preparada. Ela não se preparou, né? Adequadamente. Não se preparou. Exatamente. Na nossa última aula do Neurocoffee, inclusive foi o nosso tema, né? Um determinado exercício, eu dei essa dica para nossa aluna. Eu falei, eu entendo que existe a preparação e o plano de ação para algo que vá vir a acontecer. Mas a gente não pode se fechar e negar o fato de que algo que não se espera também possa acontecer. Então, por que a gente já não se prepara, né? Já que a gente está ali sabendo das coisas antecipadamente, por que a gente não se prepara também para o que há de novo acontecer, né? Para que não tenha uma interpretação ruim. Eu vi um pedaço de uma série que eu estava assistindo, aquela do basquete. Sim. Lembra? A do basquete. E qual foi a cena? O time, que já estava muito bem preparado dentro daquele campeonato, eles iam enfrentar o time considerado mais fraco do campeonato. E aí, as meninas, aí então, se você viu, você me corrige se eu estiver errado. O que elas fizeram? Elas abriram mão do treinamento. Pô, a gente não precisa treinar, treinador, porque, o time de lá é fraco e a gente já está muito bem treinado. Aí ele falou, vocês podem ganhar 1, 2, 50, 60, 99 vezes. Só que vocês não podem negligenciar essa uma única vez, que é o que pode colocar tudo a perder. Aí eu falei, é disso que a gente está falando, é exatamente isso. Aí ele foi treinar, eita, eu tô gritando aqui. E foi treinar não pelos 99% de chance, mas pelo 1% que poderia dar errado. Então é justamente isso. Quando a gente traz a inteligência emocional. E esse checklist é justamente para isso. Alex, mas eu não vivo isso, eu não passei por isso, mas pode ter certeza que em algum momento você vai ter algum tipo de pressão seja no trabalho, seja dentro da sua casa, e é o que a gente está fazendo aqui, te dando praticamente antecedendo o que pode, né? Te preparando, melhor, tanto para o caminho A quanto para o caminho B. Então é basicamente isso. Pode falar. E entender que a gente precisa amar os problemas. Eu falo bastante isso para os meus alunos. Muito bom isso. A gente tem que amar os problemas. Por que amar, Daiane? Por que
Porque amar, você precisa amar os problemas. Quando você só gosta, você coloca ele na lista de gostar ou não gostar, ele sai do que é gostar e vai pro que é não gostar. E aí você corre o risco de um dia você não gostar e começar a fazer tudo errado, deixar sua mente sabotar. Quando você ama o problema, você já está envolvido com ele. Não importa o que aconteça, ele te derruba, ele te trapaceia, ele te trai. E você olha para o problema e você fala, eu tô com você porque eu amo você. Eu sei que você vai me fazer subir um nível, você vai me melhorar. Quando a gente está num relacionamento, por exemplo, a pessoa que a gente ama, ela falha com a gente, assim como a gente falha com a pessoa. E não é por isso que a gente deixa de amar ela. Muito pelo contrário, a gente sabe que as falhas dela nos ajudam a crescer, porque exigem que a gente tome uma postura, tenha uma identidade forte o suficiente para tomar uma postura muito maior do que a gente tomaria se a gente tivesse, por exemplo, uma identidade fraca ou se ela nunca errasse na vida. Então a gente precisa crescer para que a gente possa principalmente perdoar a pessoa. Então o problema de uma outra pessoa, o problema da nossa vida, a gente precisa amar, porque a gente vai estar com ele toda a nossa vida e ele está ali para a gente crescer, não para derrubar a gente, para a gente ficar no chão, mas para a gente se tornar um ser humano melhor. E quando a gente ama, a gente tem mais força para colocar, né, para resolver. É difícil você pegar duas pessoas, né, que se amam e falar assim, então acabou. Sei lá, aconteceu uma coisa que você fez uma coisa que o outro não gostou. Às vezes coisa simples, sei lá, vamos pegar um exemplo muito simples. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Agora pronto, acabou e não sei o que, tal, perere. Se é um relacionamento meia boca, pode ser que isso impacte de uma forma muito grande. Agora, quando tem, né, um valor afetivo maior, é negociável, o foco ele vai para outra dimensão, ele vai justamente para a solução, né? Então, que baita introdução, hein? Ave Maria. Então, se a gente for falar de um checklist da inteligência emocional, qual o pilar principal, o número 1, que você colocaria? Identidade. Identidade, para mim, é o principal da vida, principalmente da nossa base, que é sólida, da nossa fundação, que é a inteligência emocional. Conhecer sua verdadeira identidade, conhecer quem é você de fato, qual a sua missão, qual o seu propósito, qual a sua essência. Falando nisso, inclusive, antes de entrar nessa live, eu tinha colocado um vídeo no meu perfil pessoal, justamente falando sobre isso, justamente falando sobre a identidade, falando sobre o que tem por fora e a essência, que é o que a gente tem por dentro. Hoje a gente está muito habituado a denigrir a nossa própria imagem, nossa autoimagem, nos comparando com o que tem fora, né? Olhando para o capítulo 10 dos outros e comparando com o nosso capítulo 3, 2. E aí a gente acaba perdendo o foco, o centro da nossa vida, né? E o centro da nossa vida, ele existe, ele está dentro da gente e a gente tem que buscar acessar isso de várias formas, não existe só uma forma, mas de várias formas, o quanto possível até que você encontre a sua verdadeira identidade. Senão, não adianta, é como se você fosse nascido para ser uma macieira, né? Uma árvore que dá maçãs, e você passasse a vida toda tentando se vestir, se adaptar, raspar as folhas e tirar o caule e mudar tudo para você dar peras. E você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir. Você vai ser infeliz a vida inteira. Então, mais fácil. Começa pela raiz, começa pela identidade. E você? Eu vou acrescentar o que você falou. Quando a gente fala de identidade, foi reconhecer o verdadeiro eu. E esse reconhecer o verdadeiro eu é você saber das suas próprias emoções, identificar as suas próprias emoções em determinadas situações. Então a gente já vem falando isso, né? Você identificar as suas emoções. Putz, aconteceu tal coisa. Qual emoção eu tive agora? Por que eu tive essa emoção? O que desencadeou essa raiva? Ou por que eu saí falando sem pensar? E aí também tem a questão de eu saber de fato quais são os meus pontos fortes, os meus pontos que precisam ser desenvolvidos, os meus motivadores, porque quando você sabe isso, você está trabalhando o seu perfil. É a casca da maçã, né? Então, você tem aquela maçã feia, aquela lá que você mostrou, e a maçã bonita. Sim. Então, quando você trabalha a roupagem por dentro, é como se você virasse a maçã ao avesso, né? Sim.
E aí é trabalhar o de dentro para fora, e é justamente isso. Então, primeiro ponto, identidade, né? Entender o seu perfil, se reconhecer as suas próprias emoções. Como um ponto 2, até anotei aqui, ó, eu colocaria, acrescentando, na verdade, isso, né, que é reconhecer e também, né, gerenciar as próprias emoções. Porque uma coisa é você reconhecer, Sim. outra coisa é você gerenciar essas emoções. Sim, total. E Totalmente. controlar os sentimentos. Então, uma vez que eu entendi que em determinada situação aquilo me traz angústia, me traz raiva, me traz uma tristeza profunda que leva a uma depressão, então eu começo a gerenciar esses mecanismos. Então, se eu sei que tal ambiente me influencia de uma forma que quando eu piso nesse ambiente, putz, minha energia cai, eu começo a falar coisas que eu não falo no dia a dia, eu começo a ser quem eu não sou, você está deixando de lado, de fato, o reconhecimento das suas emoções. E aí você perde total ali o controle e o gerenciamento. E aí você fica, as pessoas ficam à mercê do que acontece no ambiente e perde o leme do seu próprio comportamento, né? Você sabe que você falando assim dessa forma, para mim, a gente deu identidade como primeiro ponto, reconhecer e gerenciar as emoções como segundo. Nesses dois, quando uma pessoa decide mergulhar nesses dois pontos, só são dois, mas quando a pessoa decide mergulhar nesses dois pontos, ela já não tem aquele famoso problema de dizer não. As pessoas reclamam tanto de, eu não sei dizer não, eu sou muito indeciso, eu falo sim para todo mundo, eu me deixo para depois, eu não sei o que. Gente, mas a gente deu dois pontos. Se você resolver seu primeiro problema, identidade, e o segundo, que são os pontos iniciais da inteligência emocional, reconhecer e gerenciar, você precisa reconhecer. Como você disse, você precisa reconhecer suas limitações. Eu costumo dizer que, às vezes, se eu estou num desafio, como se fosse numa briga, numa discussão, tem momentos que eu me calo. E aí, às vezes, a outra parte, isso já aconteceu profissionalmente falando, a outra parte entende que aquilo é uma negligência minha de não querer resolver o problema. Mas isso, na verdade, eu trabalhei tanto a minha inteligência emocional que eu sei até que ponto eu posso chegar. E se eu passar daquele ponto e continuar, é muito provável que eu deixe de exercer a minha verdadeira identidade e eu passe a trabalhar em prol do que as pessoas querem que eu faça. E eu nunca vou começar a fazer o que as pessoas querem que eu faça antes de ser eu mesma, né? Então, quando a gente trabalha esses dois pontos, só são dois, né? Você já elimina de vez da sua vida o, eu não sei dizer não. Não sei dizer não pro meu chefe, não sei dizer não pro meu marido, não sei dizer não. Você já acabou com esse problema. Exatamente. E assim, né, quando a gente fala o dizer não, às vezes não é só para a pessoa. Você falou alguma coisa para mim, eu falei não. Às vezes são oportunidades, são coisas que passam no meio do seu caminho e você vai abraçando. Eu já fiz muito isso. O que vinha surgindo, eu ia abraçando, eu vou abraçar. E aí, pela falta da inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional. Então, o dizer não, ele está muito ligado também com a sua identidade, né? Que é, hoje, por exemplo, um valor muito forte para mim é a questão liberdade. Mas não a liberdade que todo mundo conhece, de querer sair, não, mas liberdade, por exemplo, de eu estar em qualquer lugar, de explorar o que tem no exterior. Então, hoje, se você me coloca dentro de um escritório, o meu rendimento ele é diferente do que se você me deixar em um ambiente que é aberto. E eu já recebi propostas para trabalhar em lugares onde onde eu precisei ficar trancado assim, né? Modo grosseiro de dizer, dentro de escritório. Então, pode falar. Não, pode ir. E eu acredito que isso, quando você conhece a sua identidade, você evita se colocar nessas situações. E até quando você diz não para uma situação assim, você não carrega dentro de você a culpa, né? Que aprisiona. Muito pelo contrário, você entende que não faz parte de você aquilo. Eu também passei por isso profissionalmente. Isso não faz parte de mim, esse ambiente não faz parte de mim, não condiz com a pessoa que eu sou e que eu desejo ser. Então, tá tudo bem se eu disser não.
tá tudo bem mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor está dizendo não faça, nossa, mas por que você vai fazer isso? Não acredito que você fez isso, você largou, você isso, você aquilo. Quando para você é coerente com quem você é, você sabe que lá na frente você vai ter ali o seu maná, né? Você sabe que ali na frente você vai encontrar o seu tesouro. Agora, quando você distorce essa realidade e você passa, na verdade, a fazer o que as pessoas querem e o que não é congruente com o que você é, aí a fórmula do insucesso, é a fórmula do morar na tristeza, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, é a fórmula da decepção, da depressão, da ansiedade, do burnout, é morar nisso daí, é morar nisso daí. Porque as pessoas querem que você seja no rótulo das pessoas e na falta de congruência com você mesmo. E quando você trabalha, exatamente, quando você trabalha os dois pontos, os dois primeiros pontos, você ganha automaticamente um ponto bônus, que é o quê? O posicionamento. Exato. Então, você acaba trabalhando o seu próprio posicionamento. E o posicionamento não é você apontar o dedo e que as coisas sejam do seu jeito. Não é assim. Mas é você saber sim, sim, não, não, de acordo com aquilo que você acredita, né, os seus valores pessoais e o seu molde, o seu eu. É você ocupar o Importante, seu né? espaço, né? Você ocupa o seu Exatamente. espaço. Tem muita gente querendo ocupar muitos espaços que não são delas, né? Então a pessoa quer viver uma vida que não é dela, um propósito que não é dela, uma missão que não é dela, uma identidade que não é dela. E ela esquece que o dela tá vazio, porque ninguém tá ocupando. Ou melhor, eu nem digo que tá vazio, tem outra pessoa ocupando. Então a pessoa, às vezes, ela tá querendo ser o CEO da empresa, sendo que ela não é o CEO. E aí ela foca tudo na empresa e a família dela tá ali, tá abandonada, os filhos estão abandonados, a saúde tá abandonada, porque falta ela enxergar que ela precisa ter congruência com o propósito e a missão de vida dela, né? Ah, mas eu condiz com o da empresa. Ok que condiz, desde que você estabeleça uma forma congruente de viver as áreas da sua vida como um todo, né? Não deixando uma parte de lado e outra do outro, porque afinal ninguém ocupa o seu espaço, ou melhor dizendo, todo mundo pode ocupar o seu espaço se você não ocupar, né? E aí fica a brecha, né? Sim. Então, terceiro ponto. Pode falar. Terceiro, desenvolver boas relações, construir boas relações, né? Saber, né? Ter o conhecimento para desenvolver o que a gente falou lá no início, acho que eu falei sobre networking, que as pessoas falam tanto hoje em dia, né? Como que eu desenvolvo uma boa relação e mantenho essa relação? Eu estava conversando ontem, né, com a minha mãe e ela estava falando do passe dela. Passe é o ritmo de corrida, né? E ela tem baixado com frequência esse ritmo. E ela chegou num ponto que ela não conseguia baixar. E ontem ela baixou, assim, mais de 30 segundos, o que para um corredor a gente sabe que é quase um feito, assim, né? É algo extraordinário. E aí ela falou assim para mim, quando eu dei o primeiro tiro, meus 700 metros primeiro, e eu ouvi, né, no celular falando que eu estava num passe bem baixo, na mesma hora o meu cérebro perguntou como é que você vai manter isso. Então, não é somente saber desenvolver trazendo isso para o nosso contexto hoje, é justamente isso, não é só saber desenvolver ou chegar a ter um bom relacionamento com alguém, mas é como que eu vou manter esse relacionamento com alguém. É importante. Passo. É importante. Não adianta nada você criar e não manter. É igual uma planta. Você recebe a planta, você tem que ter o cuidado com aquelas relações. Você tem que ter o cuidado, né, com até coloquei aqui, né, a parte de relacionamentos. E aí, meio que já pulando para o próximo aqui, para pegar o gancho, quando a gente fala, né, desenvolver boas relações, são algumas perguntas que você faz, mas eu sou um bom ouvinte? Quando alguém vai te falar algo, você para ouvir de fato, ou você é aquela pessoa que vai atropelando e fica, vai, fala logo, fala logo. Não, mas o que acontece? Meu, você enrola demais. E você fica atropelando a pessoa. Mas sabe aquele tempo de qualidade de você parar e estar realmente presente? Nisso se constrói boas relações. Seja no trabalho, seja... E aí, olha como as coisas vão ligando. Se você vê que tudo bem, uma coisa é você estar em uma roda, e aí você está ouvindo, mas
cara, aquilo não é nada congruente com o que você vive, não casa com os seus valores. Aí entra o quê? O posicionamento. Uhum. De saber falar, não, ó, beleza, valeu, tchau. Mais ou menos isso. Na prática é assim, né? E aí a gente vai para o próximo ponto, que é compreender os sentimentos e emoções no outro. E a gente pode até falar que nessa pandemia foi algo que as pessoas desenvolveram. Esse ponto elas desenvolveram, a empatia, né? A gente estava, até antes desse momento, e eu tô falando o termo e daqui a pouco o Instagram derruba a gente. A gente estava vivendo, antes disso tudo, um momento que cada um vivia por si e não se preocupava com a dor do outro. Quando a gente entrou nesse contexto de todo mundo na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, a gente começou a sentir mais a dor do outro, mas que a gente não viva só dessas ocorrências, né? Quando você fala de sentir a emoção do outro, é sentir o dia a dia. E você só consegue fazer isso se você olhar no olho da pessoa. Se você estiver falando comigo e eu estiver olhando no meu celular, ou se eu estiver mexendo nas minhas coisas, na minha bolsa, ou se eu estiver olhando meu e-mail, como foi o exemplo que você deu quando a gente falou do sequestro emocional, eu nunca vou conseguir sentir o que essa pessoa realmente está sentindo, contar com a ajuda dela, ou até mesmo fornecer uma ajuda para ela. Inclusive ontem eu estava relembrando momentos da minha infância, da minha adolescência com a minha mãe, né, numa ligação, e eu falei de tudo que eu passei, assim, de tudo não, mas eu falei de grandes eventos que me aconteceram desde o pré, né? Então, desde o pré 3 que eu me lembro, eu falando de festa junina, correr elegante. E eu falava que desde pequena, né, eu brincava falando com ela, olha, eu tinha muitos pretendentes, né, brincando. E a minha mãe, eu não sabia. E aí eu fui contando cada episódio, desde pré-3, primeira série, quem era na segunda, na terceira. E a minha mãe falou assim, caramba, e eu não percebi. E aí eu falei pra ela um fato que depois eu conto na live, sobre o dia que eu descobri a diferença entre o moletom e a calça jeans. O dia que eu descobri, foi assim, merece um vídeo. O dia que eu descobri a diferença. E ela falou assim, nossa, às vezes na correria do dia a dia, o pai e a mãe não dá atenção para os sentimentos e emoções que ali o jovem, a criança, o adolescente, ele tá tendo. E aí, se você não me contasse isso, como você me contou, poderia morrer e eu nunca ia saber que você passou por isso, né, na sua vida, na sua infância. Então, essa é a importância de você ter esse contato, olho no olho, de você saber se o olho do seu filho brilha mais, se está brilhando menos, o porquê de estar brilhando, ou o porquê de ele ter amizade com quem ele tem, ou eu busco bastante isso, porque no seu relacionamento... Por que que no seu... Eu respondo o microfone. Por que que no seu relacionamento o seu parceiro ele gosta tanto de determinado grupo de amigos, né? O que que tem ali, o que que envolve? E isso você só vai conseguir fazendo as boas perguntas que você faz, tendo um bom ouvido e olhando no olho, né? Sabendo realmente entender os sentimentos da outra pessoa. E se a gente for trazer tudo isso para o funcionamento do cérebro, o cérebro ele precisa do contágio com pessoas. Só que a gente tem como se fosse um chip instalado que a gente consegue entender, a gente não precisa ser especialista, mas a gente consegue entender a expressão do outro. Isso é um mecanismo que a gente desenvolveu desde criancinha. Não sei se você já viu aqueles vídeos que o pai ele faz um barulho e faz uma expressão de dor, de medo, e a criança começa a chorar. E detalhe, ela nem encostou na parede ou na porta. Mas só dela perceber a emoção do pai, ela meio que sente aquela dor. Então, quando a gente fala de construir relacionamentos, né, desenvolver boas relações, é justamente isso. É o olho no olho, é você se colocar de fato, né? Sair da sua posição. Peraí, deixa eu aqui. Agora deixa eu me colocar nesse lado aqui. E aí envolve várias outras coisas. Quando a gente fala de diálogo, por exemplo, eu posso falar uma coisa e você pode interpretar de uma forma totalmente diferente. E aí entra naquela live que a gente falou. Pô, o que eu entendi do que a Daiane quis me dizer? O que de fato ela quis dizer? Então, entra naquele jogo do bateu, levou. Se você não gerencia isso,
E é jogo rápido, é treino de você fazer essas jogadas. Tipo, putz, o que ela falou, eu interpretei da forma correta? Ah, putz, meu, ela teve um dia estressante, ouviu coisas que ela não queria ouvir, pegou chuva, estragou o cabelo. E aí ela veio me pedir, você pode pegar uma água, por favor? E aí você, nossa, que ignorante, que não sei o que, e tal, tal, tal. E aí é onde entra, de fato, o gerenciamento das relações, né? E tem um detalhe: existe também aqui a possibilidade, sempre existe uma outra possibilidade, acrescentando o que você falou. Quando você passar por uma situação assim, você sempre vai, ao invés de você julgar, né, a outra pessoa, a situação, a ocasião, muito pelo contrário, faça a pergunta: o que será que essa situação, essa pessoa, ela quis dizer para mim? Qual a verdadeira intenção por trás do que os meus olhos conseguem compreender neste momento, do que as minhas crenças, né? Do que a minha percepção de mundo consegue entender. Só que eu descobri uma nova pergunta recentemente. Talvez você não tenha reparado, mas eu descobri a seguinte pergunta. Eu consegui ter isso numa fração de segundo bem rápida. Eu consegui olhar para a situação e falar assim: eu posso responder da maneira que eu sempre respondi, mesmo sabendo que eu posso estar certa, ou eu posso melhorar quem eu sou. E aí eu fiquei num dilema gigante. E eu ficava respirando assim, ó. Eu demorei uns 3 segundos. Eu respirava com uma vontade, eu não sei se eu gritava ou se eu chorava. Era exatamente esses extremos. Ou eu gritava de raiva, ou eu chorava. Por quê? Porque eu não queria me render a ser uma pessoa melhor, mesmo sabendo que aquilo ia me tornar melhor. Mas a vontade de ser quem eu sempre fui, de pôr a minha opinião, era muito maior. E aí eu respirei 3 vezes bem fundo, olhei para o alto, e aí eu mexi, como que eu falo? Controlei o tom da minha voz e eu respondi na forma como eu desejava ser. E eu consegui. Só que assim, no momento foi horrível. Foi uma fração de segundo horrível. Só que no dia seguinte, quando eu lembrei que eu fui capaz de fazer isso, aí eu senti uma satisfação tamanha que assim, é incomparável. É como se você conseguisse mudar 2 anos em 5 segundos. Né? Justamente por essa pausa que você tanto fala. E a pergunta que eu fiz, né? Como eu posso melhorar quem eu sou a partir da resposta que eu estou prestes a dar? A partir da minha atitude agora. E aí você vai entrar num dilema e vai... Mas é o que eu te falei, é treinando bastante. Então, bem colocado, bem legal. E é importante a gente frisar também que tudo que você faz de diferente, você gasta energia. Tudo que você faz que não está no seu automático, você, querendo ou não, você gasta nem que seja 0,00x% de energia do seu cérebro. Então, por isso que é mais desafiador você mudar isso. Porque o seu cérebro o tempo inteiro ele está querendo economizar energia. Então, se eu falo, essa respirada que você dá, que a gente fala, né, é o tempo de você oxigenar o cérebro. É o tempo de trabalhar e acalmar as conexões, acalmar ali os hormônios, para você raciocinar e tomar uma decisão de fato mais racional. Sim. Então, aí, olha como uma coisa vai ligando a outra. Quando a gente fala em integrar razão e emoção, que é a inteligência emocional, você já está fazendo isso na prática. Respirei, putz, 1, 2, 3, nem que seja 3 segundos. A sua decisão, ela muda totalmente, totalmente. É o Tony Robbins que fala, né, que ele foi uma partida de golfe e um centímetro que ele mudou a direção, um milímetro que ele mudou a direção da tacada, foge totalmente do objetivo. E aí a gente entra no quinto passo, que é o que? Você entender o seu porquê. Ser movido por algo. Ser movido por... Então, se você tem um porquê e é movido por algo, você vai trilhando esse checklist e você, de fato, começa a trabalhar tanto do 1 para o 5 quanto do 5 para o 1. Exato. Porque se eu tenho um objetivo muito claro, se eu sei do meu porquê, eu tenho a habilidade de gerenciar o meu não. Né? Então,
o gerenciamento do não, que é o que você falou, né, de saber dizer não, é quando você tem o seu porquê, você sabe por que que você está ali, Exato. você sabe qual que é o seu papel, Você tem né, e uma o que você visão, né? busca, Você tem você uma tem uma visão do visão. que você deseja alcançar. E até as decisões mais difíceis, e você tem acompanhado isso, uma parte dessas decisões que eu tenho compartilhado com você, até as decisões mais difíceis que tangem muitas vezes outras pessoas, você consegue tomar com mais tranquilidade, com mais certeza do que realmente da sua visão. Se você não tem essa visão, se você não tem esse porquê, se você não tem essa motivação interna dentro de você, do algo que há de vir, não é do que você tem hoje, não, mas é do que você realmente espera, do que você luta todo dia, luta que eu falo, trabalha todo dia para alcançar. Quando você se depara com uma situação que você tem que escolher o momento de agora, né, ou um momento futuro para preservar algo que ainda vai vir, você vai fazer o quê? Você vai ceder para o momento agora, se você não tem esse porquê muito forte. Quando você tem ele muito forte, ainda que doa, ainda que você possa perder tudo, você sabe que mesmo perdendo tudo, você vai ter o tudo vezes dois lá na frente, porque faz parte do seu porquê, faz parte do seu ideal, faz parte do seu propósito, faz parte da sua identidade, faz parte da sua visão, né? Tudo que a gente vem falando, né, até aqui. E quando você tem isso bem definido, ou às vezes você tem, não está nem tão definido assim, mas você tem, É, as suas ações elas mudam. muda. Então, por exemplo, putz, eu queria contribuir mais na vida das pessoas. Só de você pegar, né, você que está assistindo aí, pegar esse aviãozinho e mandar para as pessoas que você conhece, você já está ajudando muita gente. Às vezes, uma coisinha que a gente fala aqui, né, seja a gente, ou seja alguma outra live que você esteja, você pode mudar completamente o dia daquela pessoa. Quem dirá, né, quiçá, quiçá a vida dessa pessoa. Exato. Às vezes, você não muda, né? Como que você fala? Você influencia, Transforma. Isso influencia. transforma, Isso influencia e influencia. ajuda a transformar. Então, Ajuda. são pequenas ações direcionadas para o objetivo claro. Uh, Exato. e é isso. Você quer repetir o checklist? Vamos repetir? Vamos fazer o Então, vamos lá. recap. 1, Identidade, perfil comportamental. identidade, perfil comportamental. 2, Reconhecer e gerenciar as próprias emoções. 3, Saber desenvolver boas relações e ter empatia. É 4, isso? isso. E tem um que é posicionamento que está entre o gerenciar as emoções e saber desenvolver as boas relações. E o 4 é encontrar o porquê. Eu me baguncei todo aqui na mão. Não fui eu que falei as coisas sempre juntas, mas é essa Mas ordem, né? tem aqui o checklist, o beabá da inteligência emocional. Tem a gente sempre aborda de uma forma bem mais profunda dentro da mentoria, né, do Neurocoff e tudo mais. Daí, obrigado. Mais uma live, compartilhar mais um momento aqui de aprendizado, de ensinamento. E nos vemos amanhã. Amanhã às 19. Muito obrigada pelo convite. A gente volta amanhã e uma boa noite para vocês que passaram, que estão. E uma boa noite para você também, Alex. A gente se vê amanhã. Boa noite para você também. Valeu, Tchau, tchau. galera. Tchau, tchau.